Bom, o que eu preparei aqui, inclusive fiz algumas mudanças no percurso da fala do Paulo, e eu quero compartilhar com vocês uma visão assim, quase que histórica do que está acontecendo com o computador na educação, o trabalho que nós estamos fazendo agora com os laptops nas escolas. E eu estou bastante assim, otimista com relação ao que está acontecendo, no sentido de que eu estou vendo uma grande possibilidade de o computador fazer ou propiciar algumas mudanças nesse processo educacional. Se nós formos entender o que realmente foi pensado na questão da inclusão de tecnologia nas escolas do Brasil, desde 1982, nós temos assim alguns princípios que ainda permanecem. Por exemplo, sempre foi pensado a tecnologia para a melhoria de processos educacionais, sempre a tecnologia devia ter sido integrada às atividades curriculares de sala de aula, não era para ser feito, por exemplo, uma atividade fora, uma atividade extra, ou uma atividade que era feita no a gente conseguiu chegar e implementar esses princípios, né? E aí, então, a gente tem diversas visões. Tem uma visão cética, né, que fala que a gente não conseguiu fazer nada, que não mudou nada, que a escola continua a mesma coisa. A gente, inclusive, tem diversos artigos sendo publicados nos jornais, na mídia hoje, dizendo que comprar tecnologia é simplesmente ficar gastando dinheiro, porque certas coisas que deveriam acontecer juntamente com a tecnologia não estão acontecendo. E tem uma visão mais otimista, né? Por exemplo, eu estou assumindo aqui uma visão um pouco mais otimista, dizendo que que a escola, que mesmo a precariedade do que a gente tem hoje com relação à escola, com relação a muitas escolas, principalmente escola pública, existe muita coisa que foi alterada, tem muita escola hoje que trabalha com tecnologia de uma maneira bastante promissora, e isso eu acho né, eu estou assumindo aí essa questão da visão otimista. Bom, o problema é que a mudança tecnológica, né, se nós formos ver, por exemplo, essa linha do tempo, nós trabalhamos no começo, em 85 até 87, com o MSX, era um brinquedo praticamente, aí começou a aparecer aí um outro computador da Itautec, 87, 98 foram os PCs, 98 e 2005 a grande mudança foi nas tecnologias, inclusive bastante criticadas. Por quê? Porque, na verdade, esse movimento tecnológico ele está indo contra o processo que o Papert e o Paulo aí, inclusive, mencionou, de você ter uma tecnologia que era basicamente representar para executar o que as pessoas faziam quando programavam o MSX, quando programavam o Apple, por exemplo, e com as facilidades introduzidas pelos PCs e as tecnologias de informação e comunicação, esse lado, vamos dizer assim, representação do lado do armazenamento, do processamento, dos processos mentais, como a gente tinha antes. E, finalmente, em 2005, com aquelas ideias do Negroponte sobre o laptop 1 a 1, nós implantamos em diversas escolas, aqui através do projeto UCA,
esses computadores e continuamos estudando essas tecnologias. E a grande tendência do que está sendo falado agora são os tablets, né? A facilidade, a mobilidade, essas questões, então, que os tablets podem propiciar. Então, o que a gente vê aí nessa linha do tempo é um movimento que vai, de certa maneira, contra processamentos, e execução de processos mais, né, para as facilidades das TICs, e o que eu estou vendo agora, com a possibilidade do laptop e do aquelas questões de representação, de execução do processo. Isso eu vou falar, então, inclusive, agora nessa mudança conceitual, que o computador era para representar conhecimento, o computador foi usado para representar e executar raciocínio, quando a gente tinha a possibilidade do aluno programar com a linguagem Logo, por exemplo. Isso, de certa maneira, se perdeu com a TICs, porque a gente ficou acessando e disseminando informação, sendo veículo para acessar e veicular a informação, no caso das tecnologias aí de educação à distância, né? Nós falamos muito isso. E hoje, né, a possibilidade dos dispositivos móveis, você tem aí a chance de aprender em qualquer lugar e em qualquer momento. A questão é o que isso, de certa maneira, o que esses dispositivos, de certa maneira, adicionam, né, a esse processo que a gente vinha usando até hoje. Primeira coisa, a mobilidade e a convergência tecnológica possibilita aí o que eu estou chamando, né, a questão de essa tese que eu estou querendo defender, que elas criam novas possibilidades educacionais, principalmente a possibilidade de construção de conhecimento. Eu acho que isso, de certa maneira, se essas tecnologias forem implantadas e algumas mudanças forem feitas no que a gente tem hoje na estrutura educacional, eu acredito que nós vamos poder, finalmente, começar a trabalhar com essas questões de processos de construção de conhecimento. Por que isso? Bom, o que eu estou querendo aí com essa questão por que eu falo construção de conhecimento? Primeiro, essas tecnologias móveis, elas permitem essa questão da contextualização da informação. Hoje, a informação na escola está completamente descontextualizada, porque ela é basicamente apresentada pelo professor, é o professor que cria o contexto, vamos dizer assim, do conteúdo a ser apresentado, enquanto que agora o sujeito, com os dispositivos móveis, eles vão poder, num determinado contexto do museu, contexto da escola, o contexto do recreio, ou que seja, se ele tem interesse em entender uma determinada informação, ou buscar uma determinada informação, ele vai poder fazer isso diretamente, né? Você tem que esperar um outro dia, você tem que ir à biblioteca e assim por diante. Ou seja, eu acho que essas tecnologias móveis vão permitir muito essa questão da contextualização do conhecimento e, basicamente, essa informação adequada aos contextos e interesses dos alunos. Uma outra coisa que eu acho extremamente importante é que não só as tecnologias móveis, mas a questão da mobilidade das pessoas e da informação, o fato dessa informação ser importante num determinado momento, num determinado lugar, cria aí uma série de situações que é muito diferente do que a gente teve com as tecnologias nas escolas até hoje. Por quê? Porque, primeiro, as tecnologias, como elas foram implantadas nas escolas aqui no Brasil, elas estavam nos laboratórios, e os laboratórios estavam totalmente controlados pelos professores. Era eles que abriam o laboratório, fechavam o laboratório, é hora de ir para o laboratório, é hora de fazer, se você não faz a lição, se você não tem determinadas performance, por exemplo, você não pode usar o laboratório, ou seja, o laboratório estava totalmente controlado pelo professor. Outra coisa que o aluno vai poder fazer com essa tecnologia, né, de 1 a 1, ou tablet, como a gente está tendendo aí, é o teste de ideias e questões que o aluno tem interesse
num determinado momento, num determinado lugar. Isso hoje ele não pode fazer, né? Ele fica à mercê do professor, que tem que responder as perguntas para ele, e ele não tem essa chance de testar essas ideias e os conhecimentos usando uma tecnologia, né, a qualquer momento, em qualquer lugar. Outra questão que eu coloco, a possibilidade dele perguntar, não só para o professor, mas ele entrar em contato, colaborar com outras pessoas, fazendo pergunta, buscando essas novas informações e, com isso, entendendo essas informações dentro de um contexto e buscando novos conhecimentos. Nesse sentido que eu acho que a tecnologia, né, nessas condições, na mão do aluno, não mais na mão do professor, ela tem essas condições de poder criar possibilidades de construção de conhecimento. Agora, tem uma coisa que eu queria colocar, que é um pouco diferente do que o Paulo colocou. Eu não acho, né, que nós vamos precisar desenvolver ou buscar um novo conteúdo, ou buscar fatias de um outro conteúdo. Eu falo isso pelo seguinte: o professor hoje, mesmo com esse conteúdo que ele tem, né, vamos pegar aí as famosas na matemática, como ele mencionou, equação do primeiro grau, equação do segundo grau, ainda está muito, não é muito claro, né, por que a gente ensina essas coisas, né, por que escolheram essas fatias, como ele falou, mas se a gente começar a mudar muito a fatia daquilo que o professor faz, ele vai ficar totalmente perdido, no sentido que ele não vai saber exatamente o que ele faz. Eu acho que mesmo com esses conteúdos que o professor está trabalhando, eu vou dar o exemplo aqui da questão do desafio pedagógico, que é justamente pegar esse conteúdo que o professor está trabalhando, que ele foi criado para a era do lápis e papel, né? Você pegar aí equação do primeiro grau, equação do segundo grau, como o professor trabalha, e esse conteúdo ele tem que ser, vamos dizer assim, adaptado, ele tem que ser explorado as facilidades tecnológicas para criar aí o que eu estou chamando um currículo da era digital. E eu vou querer dar um exemplo para vocês, né, pegando, por exemplo, aqui a equação do segundo grau. A gente pegava, né, tinha a equação do segundo grau, a gente resolvia isso com Bhaskara, né, que era calcular basicamente essas fórmulas, achava aí onde a curva corta o eixo do x, né, o x1 e o x2. Eventualmente, a gente fazia um gráfico, por exemplo, e se a gente perguntar aos professores ainda hoje, esse tópico basicamente é trabalhado durante um semestre e grande parte do que é feito aqui é um trabalho braçal, vamos dizer assim, de domínio dessas nomenclaturas, dessas linguagens, né, desses cálculos que tem que ser feito. E essa parte mecânica, vamos dizer assim, pode ser facilmente resolvido se a gente usar as tecnologias, né, o que a gente tem hoje no nosso laptop ou no nosso tablet. Por exemplo, eu gosto muito de dar os exemplos. Se vocês colocarem aí no Google PHET, vocês caem aí no site da Universidade de Colorado. E o que é interessante é que eles, com isso, né, com esse software, eu vou pegar o software aqui, dá para todo mundo enxergar, espero. Esse aqui, então, é um produto deles, né, que você tem aqui a possibilidade de fazer tanto a equação do segundo grau como a equação do primeiro grau, e você variando esses cursores aqui, você começa a entender, começa a ver como é que essa funciona, conseguem ver isso? Então, rapidamente, essas questões aí que a gente gastava um semestre, vamos dizer assim, elas estão dadas aqui. Num clique, né, eu consigo começar a entender como que esses parâmetros funcionam, como que a equação do segundo grau funciona, como que, onde que o gráfico corta
os eixos e assim por diante. Agora, esse pessoal de Colorado, eu acho bastante interessante, no sentido que eles não estão dando os valores. Nota aqui que eu não tenho os valores. O que eu estou trabalhando aqui são conceitos. Ou seja, eu ainda preciso do papel, eu ainda preciso de Bhaskara, eu preciso daquele conteúdo, vamos dizer assim, para mim saber exatamente qual que é esse valor aqui, que essa equação corta esse eixo do X. Ou seja, o que está sendo falado aqui é que eu preciso trabalhar essas ideias, do que é realmente o papel, o que fica para a tecnologia. Esse é o desafio do professor, vamos dizer assim, para poder saber, né, o que é importante do ponto de vista conceitual e o que é importante o aluno saber calcular ou saber dominar do ponto de vista conceitual desses conceitos. Eu tenho muito receio de a gente fazer uma proposta de uma abordagem completamente diferente daquilo que o professor faz, de realmente tirar o chão do professor, e aí ele ficar totalmente perdido, tanto na questão de conteúdo, quanto na questão de como ele trabalha esse conteúdo usando essas tecnologias. Eu acho que a gente podia criar assim, pontes, né, transições entre esse processo de um currículo do papel, né, que é essa calculeira que a gente faz, ou né, dentro da ciência também, tem uma série de coisas que a gente fala lá em equações, etc. Eu posso rapidamente mostrar isso para um aluno numa animação, por exemplo, e ele poder entender o que está sendo falado nessas equações, sem ter que imaginar como que essas equações funcionam, que era exatamente aquilo que o pessoal fazia com o lápis e papel. E aí, à medida que essas coisas vão sendo tratadas e o professor começa a se familiarizar com essas facilidades da era tecnológica, então aí a gente pode incluir outras atividades, né, que são talvez um pouco mais, entre aspas, inovadoras e revolucionárias, tirando exatamente o proveito dessas tecnologias. Eu vou colocar aqui para o meu PowerPoint, para maneira finalizar o que eu estou falando, porque o que nós estamos vendo hoje, a educação privilegia muito um trabalho que é, primeiro, você apresentar o conceito, em seguida você faz a interpretação do conceito, a compreensão do conceito e, finalmente, você faz a ação, no sentido que, por exemplo, a equação do segundo grau hoje, o professor coloca a equação do segundo grau na lousa, é feita uma série de interpretações, por que a gente estuda isso, por que a gente faz isso, etc. E aí o aluno faz uma série de ações, né, calculando, fazendo gráfico, etc., etc., como que se fosse um processo de halterofilismo, né, que ele resolvesse bastante equações, que ele fizesse bastante exercícios e atividades, ele fosse fixar o conceito. O que essa tecnologia, o que essa abordagem propõe, da maneira como eu estava colocando lá, é o aluno, primeiro, fazendo a ação de brincar com aqueles gráficos e de entender como é que os parâmetros funcionam, de como que essa equação se comporta, assim por diante. Em seguida, ele tem aí processos de reflexão, porque como que eu faço isso? Por que aquilo não funcionou? Como é que essas coisas, né, o professor colocando desafio, o próprio aluno colocando desafio, e, em seguida, há um processo de compreensão de como que essas coisas acontecem, e para isso que eu preciso da teoria. E, basicamente, com essa teoria, eu faço aí um processo de conceitualização, vamos dizer assim, entendendo como que as coisas funcionam. Eu sempre menciono uma brincadeira que eu aprendi a fazer pudim de coco, basicamente assim. Eu recebi uma receita da minha mãe, ela não me explicou viscosidade, não me explicou o que faz cada uma dessas
ingredientes, mas eu comecei fazendo pudim. E aí, então, estava lá, coloca 1 litro de leite, coloca açúcar, coloca isso, coloca aquilo, e no fim da receita estava escrito assim, mexa até dar o ponto. E aí, então, o que é dar o ponto no pudim? Esse é o processo de reflexão. Aí eu pego o telefone, falo com ela, e ela me dá um racional lá, que eu uso até hoje para fazer pudim, que essa é uma teoria, né? Como que você dá o ponto aí no pudim para você conseguir, né, obter aí o pudim realmente, não um negócio aí que está totalmente duro, né, que precisa cortar com a faca, ou uma coisa mole que realmente não tem consistência nenhuma. E se eu quiser entender qual que é o papel do açúcar, qual que é o papel do leite, qual que é o papel da maisena, assim por diante, eu entro num processo de conceitualização e praticamente tudo que a gente sabe na nossa vida, a gente aprende nessa abordagem, e não na abordagem que a gente conhece da escola, que começa com o conceito e termina na ação. Engenharia é assim, o curso de pedagogia é assim, né? Uma série de teorias de como que acontece aí a educação, e depois a gente manda os alunos fazer estágio e aplicar aquilo nas escolas. E a gente não aprende as coisas assim na vida real. Então, quais são os desafios a serem vencidos? Primeiro, mudanças estruturais na escola. A gente tem aí uma série de problemas hoje, aula de 50 minutos, todo mundo segregado, tudo baseado em lápis e papel. Essas coisas começam a ser alteradas, precisam ser alteradas. Mudança de abordagem pedagógica, no sentido que não começa com conceito, começa com ação. Mudanças curriculares, né, um currículo da era digital e não um currículo do lápis e papel, como a gente teve até agora. Formação dos educadores. Os educadores, por si só, não vão fazer essa mudança. Essa mudança, inclusive, tem que ser feita com a ajuda de pesquisadores da universidade, inclusive, e melhoria dos dispositivos móveis, porque, inclusive, a infraestrutura tecnológica que nós temos hoje é muito precária, né? Esses dispositivos que a gente tem ainda, eles precisam ser muito melhorados para realmente estar na mão da molecada que vai querer detonar esses dispositivos. Eu agradeço aí o convite e a paciência de todos, e ao Paulo aí pelo convite para estar com vocês e colocando alguma dessas ideias. Obrigado.